Olá, sejam bem-vindos ao Economia SC Podcast, uma iniciativa do Economia SC, Instituto Gene e Centro de Inovação Blumenau. Eu sou Ana Paula Dalck, fundadora do Economia SC e host do episódio. E hoje conversamos com Vinícius Rodolfo Vickers, coordenador da Agência de Inovação Tecnológica da FURB. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ana Paula. É um prazer estar aqui. Para começar, eu queria que você contasse um pouco, sobre como surgiu a AGIT dentro da FURB. Bom, a AGIT é a Agência de Inovação Tecnológica da FURB. Ela se caracteriza como um núcleo de inovação tecnológica. Então, desde que surgiu a Lei de Inovação em 2004, que instituiu como obrigatoriedade das universidades possuírem um núcleo de inovação tecnológica, e é o responsável por gerir uma política de inovação da universidade. Então, a FURB veio, desde aquela época, fazendo algumas incursões. A marca AGIT já foi criada naquela época, mas ela acabou tendo a sua primeira resolução, a sua primeira política de inovação em 2012, que acabou sendo atualizada em 2018 pelo novo Marco Legal da Inovação. Então, o que eu posso dizer, assim, a partir de 2016, a gente começou a reestruturar o núcleo, e aí a gente passou a usar a marca AGIT, que a gente já tinha criado naquela época, e começamos a consolidar a atuação do núcleo como um ente ativo dentro da universidade para promover essa interação e gerir a política de inovação da universidade. Mas, tu comentou que foi a partir de uma lei, estabelecida para as universidades. A FURB acabou sendo pioneira na região ou o movimento aconteceu ao mesmo tempo em várias instituições aqui na região? Eu não sei dizer se a FURB foi pioneira. Ela começou a discutir esse assunto, mas na maioria das universidades esse aspecto acabou sendo muito tardio. Até hoje ainda tem algumas instituições que têm dificuldades em implantar esse núcleo de inovação, né? Todas as públicas são obrigadas, né? Então elas têm um regramento mais firme do que as outras universidades. De uma maneira geral, a gente tem alguns grupos, algumas universidades que são muito fortes com os seus núcleos de inovação, algumas que estão no meio do caminho e outras que ainda estão um pouco mais atrasadas com relação à implantação de uma política de inovação e ter um núcleo atuante. Para a gente entender, o que está dentro desse núcleo, quais são as principais ações dessa iniciativa e como elas de fato, assim, na prática, impactam a comunidade acadêmica? Bom, primeiro, assim, a instituição ela tem que ter uma política de inovação. Como é que ela vai gerir direitos e deveres? E ela é formada a partir de um comitê. De um comitê interno, né? Uma resolução aprovada pelo Conselho Universitário, e nessa política estão definidas as regras, né? Quem são os atores, de que maneira os atores atuam, então, alunos, professores, servidores, quem pode criar, quais são as parcerias que a universidade pode estabelecer, quem será o titular de eventuais ativos de propriedade intelectual, de que maneira a gente pode trabalhar a transferência de tecnologia, os royalties. Então, isso tudo está definido na política. Os inventores, eles podem ter participação ou não, quanto eles terão, né? Então, isso tudo fica definido na lei, a gente cria uma resolução interna e ela serve de guia, é a nossa política. Então, tudo se dá a partir da política, né? Quando a gente define os direitos e os deveres dos atores internos e externos, e aí começam os desdobramentos, no qual o núcleo é responsável, no caso a AGIT, por fazer a gestão dessa política. Então, hoje a gente tem questão de patentes, nós temos patentes titularizadas somente pela FURB e titularizadas com empresas, né? Então, isso tem que estar depositado lá no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Tem a manutenção desse pedido, a partir de ter concedida, ela vai ser transferida, de que maneira ela é transferida. Então, toda essa intermediação é feita pelo núcleo de inovação. E qual que é a diferença em relação às
patentes que são registradas dentro da própria instituição e essa de parceria com empresa? Como que acontece na prática? Então, na prática, a gente tem, né, todos os pesquisadores, eles geralmente têm liberdade para fazer pesquisa, os professores, os alunos, e eles atuam em determinadas áreas, seja da área de formação ou áreas estratégicas. Então, às vezes, quando a universidade ela resolve algum problema, ela descobre como resolver um problema, e isso é passível de obtenção de um título de propriedade intelectual, por exemplo, uma patente, eles comunicam o núcleo e o núcleo ajuda com a redação, verificar os requisitos da lei, se isso se atende à novidade, à aplicação industrial, à atividade inventiva, e isso então é feito o processo administrativo e depositado. Então, se a FURB estava sozinha, no caso, né, foi desenvolvido tudo aqui dentro, ela passa a ser a titular única deste ativo. Uhum. Para ela transferir, aí existe um regulamento público, né? Como a FURB é uma instituição pública, a gente tem que seguir os trâmites da lei, né? Nós temos que ofertar isso de modo público e dessa maneira. Agora também tem quando as empresas vêm procurar a universidade para resolver determinado problema e os dois unem esforços no sentido de desenvolver um projeto para resolver aquele problema. Uhum. Então, quando a empresa vem antes da solução, essa titularidade desse ativo é compartilhado. E aí, como a empresa participou do desenvolvimento, ela pode ter exclusividade na comercialização ou no uso desse ativo, indenizando a universidade na parte que ele cabe, que são os royalties, né? Uhum. Um dos grandes motivadores para essa cultura de inovação funcionar é que os inventores, sejam eles alunos, servidores ou professores, eles podem ter reparticipação nesses resultados. 1/3 dos royalties que entram na universidade são distribuídos entre os inventores. Então, isso serve de motivação para as pessoas buscarem resolver os problemas e resultarem aí em ativos de patente, etc., né? Que vira depois a nossa tão sonhada, né, transferência de tecnologia. Uhum. Tu consegue dar um exemplo de cada um recente que vocês tenham feito? Sim, nós temos 8 transferências de tecnologia na FURB. Nós temos um case muito interessante, que é o case do Prêmio de Inovação em Design de Luminárias, que é uma parceria da FURB com a empresa Blumenau Iluminação, onde eles fazem um prêmio para os alunos dentro de uma disciplina fazerem designs de luminárias. Então, eles desenvolvem esse projeto dessas luminárias durante a disciplina e no final do semestre a empresa vem e premia aquele que ela entende que são os melhores. Uhum. E em alguns casos, 6 desses já a gente tem, quando a empresa resolve comercializar, então o núcleo entra, a gente firma faz o depósito do desenho industrial, firma um contrato a respeito daquela transferência de tecnologia e a empresa comercializa. Então isso tem dado muito certo, a gente já tem alunos e ex-alunos ganhando os royalties da venda dessas luminárias. Esse é um case muito interessante. Nós temos uma transferência de know-how, ou seja, um conhecimento que já está desenvolvido, mas ele não é mais protegido por um ativo de propriedade intelectual, que trata-se de uma maleta de teste de transformadores. Então, foram pesquisadores do Departamento de Engenharia Elétrica que desenvolveram uma maleta para testar transformadores nos postes antes do distribuidor atirar ele, né? Então, deu algum evento, ocorreu uma falha, em vez de tirar o transformador, eles podem abrir a maleta e testar, ver se ele ainda está funcionando ou não. Então, essa é uma transferência de know-how que foi para uma empresa chamada Clarley, lá no Rio de Janeiro. E nós temos um outro projeto, que seria um projeto de pesquisa mesmo, que foi desenvolvido também com uma empresa que ela acreditou na proposta dos pesquisadores e se desenvolveu a obtenção de um processo para produzir pasta de celulose e nanocelulose a partir da bainha da palmeira. Então, esse é um processo de pesquisa que ele vem desde 2015. Já temos 3, 4 pedidos de patente em cima dessa parceria e já tem uma empresa nascendo que está começando a produzir
esse produto, né? Então, esses são, digamos, os cases que a gente tem de sucesso, Uhum, né? Tem outros muitos em desenvolvimento ainda. uhum. E em relação a números, né? Desde que a gente está em funcionamento, vocês têm uma média de quantos projetos já passaram pela agência? Então, passam bastante. Nós temos hoje 106 instrumentos jurídicos que a gente elaborou, sejam eles acordos de confidencialidade, contratos de pesquisa e desenvolvimento. Então, toda vez que uma empresa precisa de alguma coisa da universidade, isso passa por aqui, porque a gente tem que ver se os requisitos da lei estão postos, se é propriedade, quem vai fazer o quê, em que prazo. Então, a gente procura. Então, a gente sempre atua nessa intermediação, até também para alinhar expectativas, né? Geralmente, as empresas elas têm uma expectativa, às vezes, de muito curto prazo, Uhum, né, que não consegue ser atendida pela universidade, né? A universidade e os professores também têm que dar aula, eles têm outras atividades, então a gente tenta sempre promover. Desde que a gente veio para o CIB, aqui, para o Centro de Inovação Blumenau, a gente passou a receber também outras demandas relacionadas a uma espécie de consultoria ou assessoria em matéria de propriedade intelectual. Então, a gente já fez algumas prestações de serviço, que a gente chama, para ajudar a fazer redação de patente. A redação de patente é um documento bastante técnico. E como a universidade tem vários técnicos em várias áreas, né? A gente tem um leque de pesquisadores em várias áreas, a gente conseguiu unir, digamos, o conhecimento do procedimento administrativo de propriedade intelectual com o conhecimento técnico do professor e prestar esse serviço de assessoria para a redação de pedidos de patente, né? O pedido de patente, você deposita e ele vai levar alguns anos até que o Instituto Nacional avalie para ver se a patente pode ser concedida ou não, uhum, né? Então, se você fizer esse pedido, essa redação com falhas, né, de construção, lá na frente ele vai ser indeferido. Então, tu acabou investindo muito esforço depois e ele falha por uma questão lá do início, né? uhum, Então, esse tipo de demanda também apareceu para nós uhum. e não que a gente esteja procurando, né? Nossa missão não é atender todas as empresas, não somos uma entidade vendendo serviços, mas a gente tenta não dizer não para as empresas que nos procuram. Sim. E de fato leva anos até algo ser registrado? Então, o depósito, você faz o depósito, o INPI tinha que eles chamavam de backlog de mais ou menos 10 anos, né? Então levava muito tempo. Eles vêm diminuindo, eles fizeram uma remodelação tanto de atuação, esse tempo tem caído. Uhum, Nós já conseguimos aqui na universidade patentes concedidas em até 5 anos. uhum. Claro, a universidade também tem uma preferência. Tem alguma preferência com relação também à idade do inventor, algumas coisas assim. Mas eles vêm diminuindo muito, né? Então, ainda é um prazo excessivo, mas você passa a exercer o direito a partir do depósito. A partir do momento que você tem o depósito, você pode exercer o teu direito de exclusividade, né? Uhum. Isso também tem agora um mercado que está aumentando, né? O mercado da judicialização da propriedade intelectual também, né? De empresas impedindo outras e o pessoal entender que não, mas aquela patente não é tão forte assim, ela não poderia ter sido concedida. Então, essa judicialização da propriedade intelectual também está aumentando no Brasil, meio que uma importação do mercado americano, onde se discute muito a questão da propriedade intelectual. Uhum. Falando de mercado, eu sei que tu trouxe algumas anotações de alguns pontos importantes para falar também, né? Então, o mercado de propriedade intelectual, ele gira no mundo aí, dados de 2019, 2020, ele gira na ordem, né, direitos de propriedade intelectual na ordem de 400 bilhões de dólares, né? O Brasil tem um déficit muito grande em termos de comercialização de direitos de propriedade intelectual. Uhum, Nós compramos muito, nós pagamos muito direito de propriedade intelectual e vendemos pouco, uhum, né? Nós temos aí, mais ou menos, de 2011 a 2020, um déficit que varia da ordem de 20 a 40 bilhões de dólares ano, um déficit. uhum, Então, ou seja, nós temos uma lei de propriedade intelectual muito boa, bastante aprimorada,
mas nós não fazemos ainda o uso adequado dela. Ela serve muito aos países, aos estrangeiros e nem tanto a nós, Uhum. né? Entrando agora na parte das feiras, né, porque vocês também promovem feiras incentivando aí esse braço. Eh, Qual que é o propósito da iniciativa e como que ela acontece? Bom, dentro da nossa missão, da nossa política, a gente tem a questão da divulgação da cultura de propriedade intelectual, que é justamente tentar disseminar um pouquinho mais o conhecimento a respeito de patentes, de modelos de utilidade, registros de software, então divulgar a cultura dessa propriedade intelectual. E aí, nada melhor do que, às vezes, a gente começar a provocar esse assunto com as feiras de tecnologia, feiras, a gente chama feiras de inovação e empreendedorismo, onde os alunos são motivados a achar soluções para problemas. Uhum. E, às vezes, eles acham soluções muito boas. Daí, então, tá, eu criei um negócio, resolvi um problema, eu tenho aqui um negócio, tá, e aí agora o que que eu faço com isso? Então, a gente já começar a fazer as pessoas a pensarem, não, nós temos que proteger esse ativo, vamos fazer um pedido de patente, vamos... E aí a gente começa a incluir em todos os alunos, às vezes até nos professores, essa preocupação, tá, mas eu desenvolvi isso aí, e agora? Né? O que que a gente faz? Então, a feira de inovação, ela começou no Centro de Ciências Tecnológicas, né, para os alunos de engenharia, ela estava muito relacionada as disciplinas de empreendedorismo que havia entre as engenharias, então foi uma forma de promover um encontro, onde os alunos estudavam planos de negócio, etc. Não, vamos fazer um encontro para juntar esses alunos e todo mundo apresentar os trabalhos. Aí começou, a feira foi crescendo, começou a aparecer produtos interessantes, a gente já tem produtos dos alunos que têm patente concedida, Uhum. né? E aí a feira foi crescendo, então internamente em junho a gente sempre tem uma feira de inovação da FURB, Uhum. para todos os alunos da FURB poderem participar. Então a gente premia ali, tem um prêmio em dinheiro, não é muita coisa, mas é sempre um motivador. E aí fica a exposição, mas se o público quiser O visitar público também pode. quiser visitar, é à vontade, né? E no meio no final do ano, em 2019, a gente resolveu fazer a Feira de Inovação de Blumenau, Uhum. como uma estratégia de divulgar a cultura para a cidade inteira. E aí, bom, vamos abrir inclusive para as crianças. Então a gente acabou abrindo para as escolas de ensino fundamental e médio e para todas as ICTs, porque a gente entendeu que a feira de inovação, esse é um assunto que permeia o ecossistema como um todo, então a gente acabou abrindo para todas as instituições. Então, depois veio a pandemia, 2020 a gente não fez, 2021 a gente já começou a fazer, e aí já abrimos para o Vale Europeu. Então, a gente já resolveu, a feira cresceu de tamanho, então hoje a gente vamos ter agora a quinta feira de inovação e empreendedorismo do Vale Europeu, que será no final do ano, e o objetivo aí tem as categorias para o inventor mirim, que são as crianças bem pequenininhas, o jovem inventor, que é o fundamental 2 mais o médio, e na categoria universitária a gente divide entre inovação de produto e inovação de serviço, né? Serviço aplicativo, Uhum. né? Produto, processo e a outra serviço aplicativo. Das edições anteriores participaram muitas cidades aqui do Vale Europeu ou ficou de fato mais limitado ainda? A maior concentração ainda é de Blumenau, mas a gente já tem outras cidades participando, Indaial, Gaspar, Pomerode, já está aumentando o leque, né? Esse ano a gente pretende, com a ajuda do Instituto Gênios, do Centro de Inovação, dos embaixadores do Centro de Inovação, permear mais os colégios e as instituições de ensino das outras cidades, né? Então, e esse ano, a feira desse ano, ela vai contar com recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, e a gente, inclusive, vai oferecer uma mentoria para os candidatos, né? Então, eles vão ter direito a 1 hora de mentoria de uma pessoa voltada a plano de negócios, voltada a montar o projeto, para que eles possam estruturar o projeto. E nós também vamos oferecer aos interessados uma busca de interioridade, né? O que que é uma busca de interioridade? Um dos requisitos da lei de inovação
é o requisito novidade. Ela tem que ser novo e a novidade tem que ser mundial, né? A proteção é nacional, ela só protege no Brasil, mas a novidade tem que ser mundial. Então, a gente vai oferecer uma busca de anterioridade para verificar se aquilo que a pessoa quer fazer ou aquilo que ela está propondo a desenvolver já não foi desenvolvido em algum lugar. Então, a gente também vai ofertar esse serviço gratuitamente para os interessados na feira. Uhum. E essa feira que é aberta para todos acontece aqui no Centro de Inovação, né? Para a gente caminhar, porque daí já deu bastante spoiler, né, sobre as novidades desse ano. Se tiver mais alguma aí, você comenta. Mas eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa aproximação com o Centro de Inovação e como beneficia o ecossistema como um todo. Então, a presença da Agite aqui no Centro de Inovação, ela também abriu algumas portas relacionadas aos editais de fomento à pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Então, agora a gente tem alguns editais, por exemplo, o FINEP Mais Inovação Brasil, o Tecnova da FAPESC, que são editais voltados para as empresas. Então, as empresas pedem recursos para implementar os seus processos, produtos inovadores. E uma aproximação que está tendo muito é essas empresas virem pedir ajuda da universidade para escrever esses projetos, para ajudar a montar esse projeto, né? Então, muitos deles, que nem o FINEP, ele obriga a contratação da universidade. Então, nós estarmos inseridos aqui dentro do Centro de Inovação, nesse meio empresarial, tem facilitado essa interação. Então, hoje, quando as empresas vêm em determinadas áreas, a gente já sabe quem são os professores dentro da universidade que podem interagir com aquela empresa, ajudar na redação, elaborar esse projeto e depois participar da execução. Então, a gente entra exatamente nesse meio de campo, porque o professor, às vezes, ele está também dentro do laboratório, ele não sabe como que as regras funcionam, né? E o nosso papel é botar essas pessoas juntas e conseguir sair com um acordo fechado. Sim, para essa feira daqui, vocês esperam algum número mínimo de participantes? Não. Então, a feira de inovação, ela gira em torno de mais ou menos 100 e poucos, 130, 140 projetos, né? Então, divididos nas categorias crianças e universitários, né? E adultos. A gente não consegue crescer muito mais por uma limitação de espaço físico do Centro de Inovação, então a gente está esperando algo em torno de até 150 projetos novamente, né? Acredito que dentro de alguns dias a gente já tem o edital publicado no ar, ele vai ficar em www.furb.br/eu quero inovar, lá vai estar o edital, né? E aí até lá a gente já deve estar com os patrocinadores, os prêmios, tudo isso consolidado. E a data não está definida ainda? A data está definida, a data da feira vai ser no dia 4 e 5 de novembro. De novembro. Aqui nas dependências do Centro de Inovação Blumenau. Tem mais algum comentário que você queira colocar para a comunidade saber depois também? Assim, eu gostaria talvez de externar que assim, a cultura de inovação, seja ela dentro de uma empresa, de uma universidade, de qualquer instituição, ela pressupõe uma política. E ela pressupõe, né, fazendo uma analogia, como se você tivesse uma horta ou um pomar dentro de casa, né? Se você quer ter uma horta dentro da sua casa, você vai ter que semear, você vai ter que regar, vai ter que cuidar dela para que você tenha ali as suas verduras e legumes no curto prazo. E você vai ter que fazer de novo isso para você continuar tendo, né? E as árvores, as frutas, você também vai ter que semear, vai ter que cuidar, e já é uma coisa de mais longo prazo. As árvores já são mais perenes, elas vão demorar para dar frutos e tendem a dar frutos por mais tempo. Então, eu acho que a cultura de inovação, as instituições têm que entender que tem que ter um incentivo, um acompanhamento, e ele tem que ser constante. Não dá para uma empresa, uma instituição dizer assim, olha, a partir de hoje vou ser uma empresa inovadora, se ela não definir direito a sua política, como que ela vai reconhecer a participação dos inventores, das pessoas que vão trabalhar para resolver aquele problema, né? Então, o meu recado é que esse é um tipo de atividade que ela tem que ser
regada e cuidada constantemente. Tudo no seu tempo também. Tudo no seu tempo. Vinícius, muito obrigada por participar do episódio do Economia SC Podcast. Volte sempre que tiver novidades também, as portas estão abertas. E quero agradecer também em nome do CIB. Tá bom, muito obrigado, uma satisfação estar aqui. E assim fechamos mais um episódio do Economia SC Podcast em parceria com o Instituto Gene e Centro de Inovação Blumenau. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, comentário e compartilhe com quem possa interessar. Nos vemos no próximo episódio.